Daí, pessoal? Bom, gente, vamos aqui então agora com um vídeo aqui com a resolução de alguns exercícios ali da parte de fatorial, tá? Lembrando sempre, né, mandem mensagem lá se tiverem com alguma dúvida, quiserem algum exercício específico, tá? Bom, gente, vamos para o número 1 então. A gente tem ali na letra A 4 fatorial menos 2 fatorial menos 0 fatorial. Tudo isso sobre 1 fatorial. Bom, o que a gente faz aqui então? A gente vai separar primeiro, né? Porque a gente tem o sinal de menos ali entre os fatoriais, então isso significa que cada um deles está sobre 1 fatorial. Poderia até, se a gente lembrasse aqui, né? Se lembrar que 1 fatorial é 1, então isso significa que tudo está sobre 1. Na verdade, o denominador não precisa nem aparecer, só resolve a parte de cima, né? Mas vamos fazer assim, porque quando não for 1 fatorial, a gente vai ter que abrir. Sempre que tiver um sinal diferente, um sinal de menos ou de mais, a gente precisa abrir, porque na verdade vão ser 3 frações nesse caso. Tá? Então, abrindo em 3 ali e agora começando a resolver, vamos abrir cada um dos fatoriais. O 4 fatorial, então, abrindo ele, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 1 fatorial de baixo é 1, porque 1 fatorial é 1. Esse outro 2 fatorial aqui, então, vai ficar 2 vezes 1, e o sinal de menos aqui no meio, né? Tá? O sinal de menos daqui continua. E o de baixo 1 fatorial. Na última parte, 0 fatorial, a gente já estudou também, já viu que é 1. E 1 fatorial também é 1. Então fica 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1, né? 1 dividido por 1 dá 1. Continuando então, aqui a gente tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 24 sobre 1. 24 dividido por 1, 24. Aqui é a mesma coisa, 2 vezes 1 é 2, sobre 1 é 2. E 1 sobre 1 dá 1. Então, 24 menos 2 menos 1, isso aqui vai nos dar como resultado, então, 21. Tá, pessoal? Letra B, então, a gente tem 12 fatorial sobre 9 fatorial. A gente vai abrir, então, o de cima, que é maior, né? A gente sempre olha para o maior dos fatoriais. O maior é o 12, né? Então, a gente vai abrir o 12 até chegar no 9 fatorial para poder fazer aquela simplificação. Então, vai ficar desse jeito. 12 vezes 11 vezes 10 vezes o 9 fatorial. E aí a gente para deixar igual ao 9 fatorial que já está aqui embaixo. E então, simplificar esses dois, né? Simplifica os dois 9 fatoriais, que aqui vai ficar 1 e aqui também vai ficar 1. Então, essa parte de baixo sendo 1 não precisa mais aparecer. O que nos resta, então, é 12 vezes 11 vezes 10. Né? Só o que sobrou da simplificação. Resolvendo isso, então 1320 é o resultado. Tá? A letra C eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Porque é bem simples também, o mesmo processo da de cima ali. E a letra D, fazendo a letra D então aqui, a gente tem 100 fatorial mais 101 fatorial sobre 99 fatorial. Bom, ó, a gente tem um sinal de mais lá em cima, então a gente tem que dividir isso aqui em duas frações. Uma vai ser 100 fatorial sobre 99 fatorial e a outra, o 101 fatorial sobre 99 fatorial. E agora a gente precisa, cada uma delas, abrir um dos dois termos, né? Sempre o maior. Então aqui a gente tem 100 fatorial em cima e 99 embaixo. A gente vai abrir o 100 até o 99. E a mesma coisa com essa segunda fração. A gente vai abrir o 101 fatorial até chegar no 99 e vai ficar desta forma. Então, 100 vezes 99 fatorial sobre 99 fatorial, mais 101 vezes 100 vezes 99 fatorial sobre 99 fatorial. E aí agora a gente pode simplificar os fatoriais dessa forma. E aí o que nos sobra? Nos sobra o 100, né? Sobre 1, 100 vezes 1 sobre 1, porque simplificando aqui dá 1, né? Dá 1 aqui e dá 1 aqui. Então é 100 vezes 1 sobre 1. Então só sobra o 100, né? E aqui 101 vezes 100 vezes 1 sobre 1. Também sobra só essas duas partes aqui, só o 101 vezes 100. Isso aqui vai ficar então assim, 100 mais 100 vezes 101. Então, esse 100 mais esse 101 vezes 100. E aqui, né, o que vem primeiro? A adição ou a multiplicação? Sempre a multiplicação primeiro, né? A regra de operações é
potência e raiz em primeiro lugar, multiplicação e divisão em segundo lugar, e adição e subtração por último, tá? Então, aqui a gente tem uma adição e uma multiplicação, primeiro a multiplicação. Resolvendo isso aqui, 100 mais 10.100, então, daquela multiplicação lá, 100 vezes 101 dá 10.100. Resultado final, 10.200, então, é a resposta dessa letra D. Passando para a segunda, então, aqui, a parte de simplificação de fatoriais. A gente tem na letra A, n fatorial sobre n mais 1 fatorial. Aí aqui a gente tem que, como se fosse os números lá que apareceu no outro exercício, no anterior, qual deles é o maior? A gente tem que ver qual é o maior. O maior é o n ou o maior é o n mais 1? Ora, o n mais 1, né? Porque se vamos supor que o meu n fosse 20, se eu tenho aqui 20 mais 1, dá 21, então o maior é o de baixo. Então o que a gente vai abrir é o de baixo. E aí como é que a gente faz isso aí? O de cima se mantém n, né? E o de baixo a gente abre até chegar no n. Pô, se eu tenho n mais 1 vezes o n. O número anterior ao n mais 1 é o próprio n, né? Tá? Resolvendo isso aqui, então, o que a gente faz? Corta os fatoriais, né? Simplifica eles. E o que nos sobra? Nos sobrou o n mais 1, né? Mas agora, gente, olha bem, aqui quando a gente simplifica, fica o 1 em cima e o 1 embaixo, né? Então a gente tem 1 sobre n mais 1 vezes 1. Agora a gente precisa deixar esse 1 de cima, porque aí quando ele está em cima ele precisa aparecer. Né? Quando ele está no denominador, só o número 1 não precisa aparecer, porque fica um número inteiro. Né? Então quando ele está na parte de cima, aí no numerador, aí ele precisa aparecer. Aí vai ficar assim, então, 1 sobre n mais 1. E está pronto, essa aqui é a resposta. Aí, não dá para simplificar, e o que acontece? Não, não tem que fazer, isso aqui é assim mesmo, tá? É 1 sobre n mais 1. Para saber o resultado final, bom, aí depende do nosso n, depende do valor do n. Tá? Mas isso aqui é isso aí mesmo, tá pronto assim. Daí a letra B, então, eu não vou fazer também, mas eu vou deixar a resposta aqui para vocês, tá? Tentem desenvolver ela e tem que chegar nessa resposta aqui, tá? Na letra C, então, vamos fazer a letra C. N mais 1 fatorial mais n fatorial sobre n fatorial. Ó, lembrando, a gente tem o sinal de mais aqui, né? Se a gente tem o sinal de mais, então, na verdade, são duas frações aqui, ó. Sinal de mais na parte de cima, né? Então, são duas frações. Se são duas frações, vamos separar ela em duas. A primeira, n mais 1 fatorial sobre n fatorial. E a segunda, n fatorial sobre n fatorial. Ficou nesse formato. Bom, essa segunda a gente já pode simplificar ela direto, né? N fatorial sobre n fatorial, isso aqui dá 1, certo? E essa outra aqui, n mais 1 fatorial sobre n, a gente vai ter que abrir o maior deles. Qual é o maior? De novo, né? Se eu tenho n aqui e n mais 1, o maior é o n mais 1. Tá? Primeiro simplificando aquele n fatorial ali, que vai dar 1 sobre 1. Né? Então vai ser 1, na verdade. O outro a gente já abriu, ó. N mais 1 vezes n. Da mesma forma que aquele lá, ó, n mais 1 vezes n, sempre do maior para o menor, né? E embaixo a gente tinha n, já simplifica também, tá? Então a gente ficou com n mais 1 vezes 1, porque o n aqui simplificou, tá? Então vai ficar assim, ó, n mais 1 vezes 1. E aqui a gente pode eliminar o parêntese, né? N mais 1, aqui dá para eliminar o parêntese. Ele não está multiplicando nada, é só somando. Então, elimina o parênteses, n mais 1, isso dá n mais 2, então. E esse é o resultado final aí, gente, tá? Bom, então ficou essa letra B aqui e ficou um outro do exercício anterior, né? Para vocês fazerem. Se vocês não conseguirem, tiverem dificuldade, quiserem que eu faça ele depois mais adiante para vocês, só me pedir que eu faço ele sem problema nenhum, tá ok? Mandem mensagem, gente. Mandem mensagem, tá? Com as dúvidas de vocês. Não vamos deixar acumular aí, tá? Qualquer coisa, tô aqui para isso. Valeu. Isso aí então. Tchau, tchau, pessoal.